Pronto. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Darei início agora à nossa aula hoje sobre hortaliças, ok? Pegaremos um dos tópicos de aula no tocante à cenoura. A cenoura faz parte do grupo das hortaliças, é rico em beta-caroteno, tá certo? Na aula de hoje, a proposta dessa aula é que vocês aprendam o corte em cubo, isso é, o corte Macédoine, tá certo? E como que é a melhor proposta na cocção da cenoura. Então, inicialmente, eu vou deixar para vocês, né, foi pego uma cenoura. A cenoura, ela foi descascada com o apoio de um descascador, tá certo? Foi pega a cenoura. Eu pesei a cenoura. E a cenoura, eu vou passar para vocês os valores, ok? Anotem aí, por favor. Então, assim, peso inicial da cenoura com casca, 91 gramas. Depois, a cenoura foi descascada. A cenoura sem casca, 74 gramas. Eu quero que vocês calculem o valor do IPC dessa cenoura, ok? Tá? Posteriormente foi pego uma outra cenoura e foi realizado o mesmo processo. Duas cenouras fizeram parte aqui do processo da cocção. Depois eu fiz o corte Macédoine que eu falei para vocês. Eu vou explicar agora para vocês como que é esse corte. Me acompanhem, por favor. Eu já havia lavado as minhas mãos. Estarei colocando um pouco de álcool gel, porque eu mexi no óculos, ok? Somente lembrando sempre da antisepsia sempre das mãos, né? Durante o processo da cocção. Então, eu peguei a cenoura, né? Com o auxílio do descascador, ela foi descascada e foi cortada de forma longitudinal ao meio, tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês observem como que é o corte proposto, o Macédoine. Perceba que ela está na estrutura de cilindro. Como que eu vou fazer um corte que é o quadrado? Então eu preciso equiparar, tirar a parte cilíndrica por completo para conseguir executar o quadrado, ok? Tá? E uma vez que eu consegui o meu retângulo, né, tirei as partes que estavam em cilindro, agora eu venho aplicando o corte em cubos. Corte em cubos, ok, pessoal? Tá? Corte em cubos. Posteriormente, o que foi feito? Foi pesado 50 gramas na balança da cenoura. E depois eu peguei, com o auxílio de um copo volumétrico, eu peguei 200 ml de água. Essa água, ela foi colocada na panela. E eu aguardei até que essa água entrasse em ebulição em chama alta. Posteriormente, eu fui e coloquei a cenoura crua, 50 gramas da cenoura crua, na água que encontrava-se em ebulição. Essa água, ela demorou, do momento que eu coloquei, ela demorou 15 minutos, 200 ml, para entrar em ebulição, tá certo? Depois eu coloquei a cenoura dentro e aguardei mais 15 minutos. Os outros 15 minutos foi suficiente para que essa água viesse a ser completamente eliminada. E eu não tampei a panela, tá? A panela ficou sem tampa. E ela ficou nessa consistência que vocês estão verificando e nessa coloração, ok? Posteriormente foi feito o mesmo processo. A água foi colocada, 200 ml de água. Depois foi agregado, quando entrou em ebulição, a cenoura e foi contabilizado mais 15 minutos. No entanto, foi colocado a tampa sobre a panela. E ambos, tanto um quanto o outro, a chama era baixa. No momento que a água entrou em ebulição, a chama ficou em chama de cocção baixa, ok?
e ela ficou agora nessa outra coloração aqui que vocês estão verificando. Perceba, eu gostaria de chamar a atenção no seguinte, que esse método de cocção com água não é o melhor método para a cocção, o abrandamento dos licopenos, tá? O melhor método de cocção é a vapor. No entanto, existem alguns tipos, né? Alguns tipos de hortaliças que é importante que a gente tire a tampa e outras hortaliças que a gente deixa tampado. Os carotenoides é importante que vocês sempre coloquem a tampa. Essa aqui, perceba que a coloração dele está muito mais intensa comparado com a outra, que está com tampa, tá? Comparado com a que estava destampado. Então, alguns necessitam ser destampados e outros necessitam ser tampados. Então, por exemplo, aqueles tipos de hortaliças que possuem os glicosinolatos, as hortaliças do tipo crucíferas, é necessário que elas sejam destampadas, ok? Que é o caso do repolho, né, como nós temos aqui, o caso do brócoli, tá? Então é importante que seja feito destampado. E aqui para nossa aula de hoje, eu quero que vocês aprendam que esse corte é o macedoine, que é o corte em cubos, tá certo? E que depois vocês possam executar isso na casa de vocês. E agora, a partir de agora, a gente começa com a segunda etapa da nossa aula, que é uma etapa complementar. Eu farei um risoto de couve-flor e gostaria que vocês me acompanhassem, tá certo? Esse risoto de couve-flor, ele pode ser introduzido no lugar, por exemplo, do arroz, tá? Então fica desejável que ao invés de ser o risoto de arroz, a pessoa possa colocar, né, como variação no cardápio, um risoto de couve-flor. Eu gostaria de apresentar para vocês, fora o grupo dos carotenoides que nós falamos aqui da cenoura, o grupo das flavinas, né? Então nós temos alguns alimentos que são fontes de flavina e eu gostaria de apresentar para vocês. Eu tenho aqui como por exemplo o alho poró. O alho poró, ele possui o componente prebiótico na sua composição, tá? E os alimentos geralmente de tons claros, como o repolho, como a couve-flor, né? Possui fontes de flavinas, os flavonoides, ok? E nós faremos hoje uma preparação com eles. Me acompanhe, por favor. Então aqui na nossa composição, eu peguei uma couve-flor, né? Essa couve-flor, pessoal, ela já foi lavada. Perceba que aqui nas flores da couve-flor, agora eu vou cortar. Eu vou tirar essa parte mais dura do centro dessa couve-flor e vou deixar as flores bem soltas e menores, quanto menor possível. Essa parte mais grossa vocês podem aproveitar para fazer sopa, ok? Aqui na nossa preparação do risoto, nós iremos aproveitar somente as flores, ok? Então aqui, pessoal, olha, eu vou destrinchar toda essa couve-flor, tá? Então a receita será, anotem aí, uma couve-flor, né? Um pé de couve-flor. Esse aqui, ele pesava aproximadamente 1.200, 1,2 gramas, tá? 1,2 gramas. É uma couve-flor bem grande, já tava bem bonita. E eu já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então aqui, olha, ela já tinha sido lavada anteriormente. Eu vou deixar a couve-flor assim, ó, ok? Tá? Desse jeito. Aí eu vou colocar ela agora em uma tigela, ok? Vou colocar essa minha couve-flor na tigela. Vou pegar o restante aqui da minha couve-flor. Vou cortar. Tá? Tirar essa parte aqui, como eu falei, que eu posso aproveitar numa outra preparação,
tipo numa sopa, ok? Nessa preparação nós não iremos usar. Vou deixar aqui ao lado. E vou cortando toda a minha couve-flor, tá? Deixando as flores bem minúsculas. Tem pessoas que optam, né, por ralar. Eu não gosto de ralado, eu prefiro esses pedaços assim maiores. É uma preparação, é um risoto de couve-flor. Fica muito bom, vale muito a pena quando vocês tiverem os pertences, vocês conseguirem, né? Então tá aqui, uma parte eu já tinha cortado da couve-flor. Em paralelo a isso, nós vamos utilizar uma cebola, tá bom? Uma cebola. Vamos pesar para ver quanto que dá essa cebola, ok? Vou pesar aqui para vocês visualizarem. Só um minutinho, por favor. Vou pegar o auxílio de uma colher, um garfinho. Aqui 253. 253 é o valor do meu prato, né? E agora eu vou pesar a cebola. Uma cebola média, ok? 365 menos 253, ok, pessoal? Subtrai para encontrar o valor da cebola, tá? Ok, eu tenho essa cebola. Estarei utilizando também nessa preparação um caldo de legumes, ok? Esse caldo de legumes eu estarei diluindo em 200 ml de água. Eu vou pegar esse caldo de legumes